O TV Elas por Elas Formação está cheio de novidades. A cada semana um tema diferente será trabalhado em aulas ministradas por especialistas e mulheres de notório saber. Às sextas-feiras, nossas colaboradoras se reúnem em uma roda de conversa para trocar experiências e visões sobre o assunto. Mas não é só isso. Como você já sabe, o objetivo do nosso programa é preparar e formar mulheres para a disputa política. Por isso, convidamos companheiras de todos os cantos do país para compartilhar suas histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TV PT. Lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. O tema desta semana é Políticas Públicas de Proteção Social e Combate à Fome, e quem preparou as aulas foi a economista e ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Olá a todas, uma alegria estar aqui para essa nossa aula, agradecer o convite, né, e essa possibilidade de estar aqui no TV Elas por Elas, Formação. Nós vamos fazer 4 aulas falando sobre pobreza, fome, combate à pobreza e à fome, falar um pouco sobre o Bolsa Família, sobre o Auxílio Brasil, que é esse programa que o governo Bolsonaro está propondo que acaba com o Bolsa Família, e falar um pouco também sobre o futuro, né, abordando principalmente essas questões envolvendo pobreza, fome e políticas de combate à pobreza. Vocês sabem que a fome, ela é, na verdade, uma manifestação complexa, né, da própria pobreza, né? Quando a gente fala de fome, fala de pobreza, não são eventos simples e não são causados por uma única coisa. São um conjunto complexo de problemas que leva a população a uma situação de fome. E, atualmente, o debate da fome, ele não só está presente, a gente sai na rua, vê a população em situação de fome, cada um de nós convive com essa situação no dia a dia, mas a imprensa também, a grande imprensa, começou a falar muito sobre a fome, né? Então, essas várias programas mostrando a população em situação de fome, hoje está dominando o noticiário. O que eu acho que seria importante para a gente começar a falar sobre pobreza e fome é tentar entender por que esse assunto e a forma como esse assunto vem sendo tratado pela grande imprensa nesse momento da história do Brasil, né? Aqui 2021, final de 2021. E eu acho que tem um erro muito importante na abordagem que eles fazem, que é dar a entender que a fome, a situação de fome que o Brasil está passando hoje, tem relação com a pandemia, ou é consequência da pandemia, e não é. A fome já tinha voltado ao Brasil. Em 2017, quando o IBGE fez uma pesquisa, que chama Pesquisa de Orçamento Familiar, né? Então, o Brasil saiu do mapa da fome,
nos governos Lula e Dilma, com um conjunto de políticas, né? Não só políticas de transferência de renda, muita gente acha que foi o Bolsa Família, não foi o Bolsa Família, um conjunto de políticas, eu vou falar um pouco sobre isso para vocês, mas saiu em 2014, em 2015 continuava fora do mapa da fome, logo depois do golpe, rapidamente o Brasil volta ao mapa da fome. Então, não foi a pandemia. 2 anos antes da pandemia chegar ao Brasil, a população, a maioria da população já se encontrava numa situação de insegurança alimentar e nós já tínhamos voltado para o mapa da fome. Então, eu vou apresentar alguns dados para vocês que eu acho que são muito importantes para que a gente consiga enxergar na história o que aconteceu. O Brasil reduzindo a população em situação de insegurança alimentar ao longo dos nossos governos e depois, muito rapidamente, o Brasil voltando ao mapa da fome. Então, vamos começar lá em 2004. Em 2004, só lembrando que o presidente Lula assume em 2003 com um conjunto de políticas, o Fome Zero, o próprio Bolsa Família em 2003, um conjunto de medidas para gerar emprego. E em 2004, pela primeira vez, o Brasil faz um estudo pelo IBGE, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que a gente chama de Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, para tentar saber qual é a situação de insegurança alimentar da população brasileira. Essa escala, inclusive, ela passou a ser usada pelas Nações Unidas, depois que o Brasil implementou, ela foi tão bem sucedida e ela foi um mecanismo tão eficiente que a FAO, né, que é a Agência das Nações Unidas para cuidar de agricultura e de alimentação, passou a usar também. Então, em 2004, pela primeira vez, o Brasil fez um estudo, né, através do IBGE, para saber qual era a situação de insegurança alimentar. Por que eu fico falando de insegurança alimentar e não de fome? Porque não é só quem está passando fome, quem não está comendo nada, que está numa situação de ameaça da sua segurança alimentar e, portanto, ameaça em ficar malnutrido, né? Tem gente que a gente chama de insegurança alimentar grave, né, que é quando não só a população não come todas as refeições, como mesmo as crianças não estão comendo. O que a gente chama de insegurança alimentar moderada, que é quando os adultos começam a pular refeições, então as pessoas não fazem todas as refeições que deveriam fazer ao longo do dia, né? Como o presidente Lula diz, tem que no mínimo fazer 3 refeições, então já tem gente na família que não está fazendo todas as refeições, mas mesmo quando as pessoas estão comendo 3 vezes ao dia, e estão comendo mal, muito mal, comendo macarrão instantâneo, né? Não estão comendo verdura, fruta, ou não estão comendo uma proteína, não estão comendo carne. Isso já caracteriza uma situação de insegurança alimentar. E tem gente que não sabe se vai comer o mês que vem. Que, aliás, diga-se de passagem, a gente está vivendo isso hoje no Brasil, né? Tem gente que recebeu o auxílio emergencial em outubro e não sabe se vai receber em novembro. Aliás, como nós vamos ver nas próximas aulas, tem muita gente que não vai mesmo continuar recebendo e, portanto, é provável que a fome vá aumentar ainda mais no Brasil. Mas aqui, voltando. Em 2004, quando a gente aplicou pela primeira vez a escala brasileira de insegurança alimentar, a gente viu que 35% dos brasileiros estavam em situação de insegurança alimentar, ou seja, não tinham segurança se iam comer no mês que vem, não sabiam se ia ter recurso para comprar comida, não sabia se ia ter dinheiro na família para as crianças se alimentarem. Muitos já passavam fome, quase 10% dos brasileiros passavam fome quando o presidente Lula assumiu, né? Em menos de 5 anos, esse índice já caiu para 30%. E depois caiu de novo para perto de 22%. Né? Nossa, mas 22% de população em insegurança alimentar continua sendo muito alto, é verdade. Mas muito rapidamente a gente conseguiu mudar essa situação. Né? Você não consegue mudar 500 anos de história de opressão, de exclusão, né, e de fome em 10 anos.
Mas a gente conseguiu alterar muito essa situação e reduzir a população em situação de fome, tanto que o Brasil foi premiado nas Nações Unidas, né, recebendo um prêmio, né, dizendo que a gente tinha saído do mapa da fome. Então, o Brasil saiu do mapa da fome em 2014, graças a todo esse processo que foi construído através de políticas públicas. Em 2017, logo depois do golpe, quando de novo essa escala brasileira de insegurança alimentar é aplicada, o Brasil volta para o mapa da fome e nós passamos a ter, em 2017, como eu disse, 2 anos antes da pandemia, 36,7% dos brasileiros em situação de insegurança alimentar. Ou seja, em 2017, com o governo Temer, a gente ficou pior do que a gente estava no começo do governo Lula. Veja como é rápido. Por quê? Porque a desnutrição ela é muito acelerada. A população para de comer, para de ter acesso à renda, passa a ficar com índices altos de desemprego, muito rapidamente volta ao mapa da fome, né? Então, todo o esforço de reverter essa situação, de tirar o Brasil do mapa da fome, praticamente foi anulado já no governo Temer. Aí entra o governo Bolsonaro, essa situação é acelerada, e com a pandemia, aí sim, nós temos o acirramento desse quadro. E aí uma parcela enorme da população, mais de 55% dos brasileiros, em dezembro de 2020, segundo dados da Rede de Pesquisadores de Segurança, Soberania e Segurança Alimentar, mais de 55% dos brasileiros estavam em insegurança alimentar em dezembro do ano passado. Ou seja, deve ter piorado muito para hoje, a gente ainda não tem os dados, mas logo, né, em mais alguns meses teremos. Isso significa que quase 120 milhões de brasileiros estavam em insegurança alimentar, mais da metade do país. E aí, vamos olhar rapidamente o que a própria FAO diz, por que o Brasil saiu do mapa da fome. Porque eu acho que, se a gente olha o que a FAO diz, né, as Nações Unidas disseram, por que o Brasil conseguiu sair do mapa da fome? Então, ela lista algumas questões, que são várias, né, porque a fome é um fenômeno multidimensional, né, são vários problemas que levam a população a entrar em fome, e você tem que atacar várias frentes para poder tirar essa população da situação de fome. Então, o que a FAO dizia em 2014, por que o Brasil saiu do mapa da fome? Primeiro, prioridade política. A prioridade do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma foi aumentar a renda da população e foi levar comida saudável para a população. Não só aumentar a renda, mas garantir que essa população tivesse acesso a alimentos. Então, primeira grande questão, liderança e prioridade política dos nossos governantes. Quando a gente fala prioridade, não é só blá, blá, blá. Prioridade é colocar no orçamento. Né? Então, o pobre foi para o orçamento, como o presidente Lula insiste sempre e nos lembra sempre que é o que é importante. Segunda grande questão, aumentar a renda dos mais pobres, da população empobrecida. Por quê? Porque o problema do Brasil não é falta de alimento. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Desde a década de 70, o Brasil produz mais alimento do que ele precisa para alimentar o seu povo. Inclusive exporta, é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Por que o brasileiro passa fome, apesar do Brasil produzir alimentos e ter clima, ter terra, ter tecnologia, ter riqueza suficiente para alimentar todo o seu povo? O povo não tem acesso porque não tem renda, principalmente. Então, como que o governo Lula e Dilma aumentou a renda dos brasileiros? Primeiro, aumentando o salário mínimo acima da inflação. Então, 74% de aumento acima da inflação. Isso aumentou o poder de compra do salário mínimo, e com isso aumenta o poder de compra das aposentadorias, dos salários, mesmo de quem não tem salário mínimo, né, mesmo de quem está na informalidade. Segundo, 21 milhões de empregos foram gerados neste período nesses 13 anos do nosso governo. E eu depois vou mostrar um dado para vocês, mostrando quem está na formalidade, quem tem carteira assinada, tem muito mais segurança alimentar do que quem está na informalidade. Terceira questão, as políticas sociais, em especial o Bolsa Família, mas não foi só o Bolsa Família. Um conjunto de políticas sociais
né, benefício de prestação continuada, a própria aposentadoria, um conjunto de políticas que deu segurança e proteção de renda para a população empobrecida. Terceira grande questão, então, liderança e prioridade. Segundo, aumento da renda. Terceira grande questão, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que já existia, mas que nos governos do Lula e Dilma ganhou uma nova vertente, né, uma nova política dentro do próprio PNAE, dentro da merenda escolar, que é comprar comida localmente da agricultura familiar, fazendo com que a merenda escolar não fosse somente um leite e um lanche, ou com biscoito, mas fosse comida mesmo, arroz, feijão, uma carne, um frango, verdura, legumes, fruta, né? A quarta grande questão, fortalecer a agricultura familiar. Essa agricultura familiar que é quem bota a comida no nosso prato. Então, garantimos aumento do crédito, assistência técnica, as cisternas, né, em todo o Nordeste brasileiro, o programa de aquisição de alimentos, um conjunto de políticas. E, por fim, a FAULista, a participação social e o controle social, que garantiu que a gente avançasse ainda mais, né, através principalmente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Todas essas 5 questões que eu levantei foram destruídas ao longo do governo Temer e do governo Bolsonaro. Então, tudo aquilo que nos tirou do mapa da fome, nos colocou de volta no mapa da fome. Então, dá para a gente entender por que o Brasil demora, né, ao longo desses 13 anos, sai do mapa da fome e depois por que volta tão rapidamente? Porque tudo aquilo que a gente fez para tirar o Brasil do mapa da fome foi destruído ao longo desses governos, a começar com o mercado de trabalho. Vocês sabem que o mercado de trabalho no Brasil, que tinha sido formalizado com a maior parte dos brasileiros com carteira assinada, acabou a CLT no governo Temer e com isso a gente passou a ter uma situação de muito mais insegurança. A maior parte dos brasileiros que trabalham na informalidade e a maioria são mulheres. Né? O tema dessa semana é Políticas Públicas de Proteção Social e Combate à Fome. Na roda de conversa de hoje, a ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, se junta à vice-presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, Aldenora Gonzalez, e a técnica de gestores do programa Bolsa Família de Cisal, na Bahia, Débora Ferraz. A mediação é da professora Selma Rocha. Bem, hoje nós temos a honra de ter aqui conosco a professora Tereza Campelo, economista, professora da Universidade de São Paulo. Ela foi integrante do governo Lula, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo da presidenta Dilma e gravou aqui conosco 4 importantíssimas aulas sobre o Bolsa Família e o conjunto de políticas de proteção social que sustentaram o Bolsa Família. Também temos a felicidade de ter aqui a Débora Ferraz, que é técnica do SUAS, trabalha com atendimento educacional especializado na área da inclusão, foi fundadora da rede de gestores do programa Bolsa Família e na região do território do Cisal. Tá certo, Débora, o que eu estou dizendo? Tá tudo certo? E também temos a felicidade de ter conosco a Aldenora Gonzalez, que é presidente do Instituto Ecovida, secretária executiva do Fórum Nacional dos Usuários do SUAS e vice-presidente do Conselho Nacional de Assistência Social. Bem, é um prazer tê-las aqui nessa roda de conversa e eu começo fazendo a nossa primeira questão. Olhando bem de perto, assistindo com muita atenção as aulas da Tereza Campelo, nós percebemos que ela coloca um problema já na primeira aula dos mais importantes em relação à discussão que nós vamos ter aqui hoje. A primeira questão que ela coloca é que a fome e a insegurança alimentar não são resultados da pandemia, que elas começam antes, elas começam com o golpe de 2016. E a segunda questão que a Tereza nos coloca é que a fome não é natural, como vários dos neoliberais do governo tentam fazer parecer. E
que a segurança alimentar resultou, na verdade, de um circuito de políticas que foram apontadas pela FAO como uma lista de pelo menos 5 questões. A primeira, a prioridade política dada pelo governo Lula e pelo governo Dilma, a questão do combate, da superação da fome e da segurança alimentar, o aumento da renda no país, as mudanças profundas que aconteceram no Programa Nacional de Alimentação Escolar, o fortalecimento da agricultura familiar e a participação social, especialmente no Conselho Nacional de Assistência Social. Eu gostaria de pedir a vocês, perguntar a vocês, como vocês veem essa relação entre esse circuito de políticas e aquilo que nós vimos como superação não só da fome, mas da insegurança alimentar. Eu gostaria que vocês duas comentassem essa questão. Nós temos pouquinho tempo para os comentários, vão ser 3 minutos, e passamos depois para a Tereza, para ela retomar as questões colocadas por vocês. Bom, acho que eu posso começar. Pode começar, Débora. Então, do nosso olhar, né, do chão de quem pisa e de quem toca a realidade das famílias, é muito fácil perceber, né, na fala da professora Tereza, na sua aula, e também numa análise muito global, né, diante do que a gente vivencia hoje. É um verdadeiro desmonte, na verdade, né, o que a gente vivencia hoje, da realidade, né, da questão tanto da fome quanto da segurança alimentar no Brasil. Nós vivenciamos um processo, desde a instituição do programa Bolsa Família, de tantas políticas, né, que surgiram no governo Lula, no governo Dilma. Nós vivenciamos um processo de superação de pobreza e de extrema pobreza, né? Numa escala onde a gente pôde perceber que as políticas elas foram caminhando lado a lado, né, no sentido dessa superação. Hoje a gente consegue afirmar que não é um processo da pandemia justamente por conta desse desmonte, né? Você vê políticas públicas que vão se dissociando ao longo dessa trajetória inicial desse desgoverno que aí está, né? Acho que a gente pode chamar assim. E se tratando principalmente dessa questão da segurança alimentar, que a gente observou que logo no primeiro ano de governo, a primeira coisa que aconteceu foi destituir esse Conselho de Segurança Alimentar, né? Então, quando isso acontece, nós brasileiros já ficamos antenados ao que poderia haver, né, posteriormente. Então, hoje são poucos os governos, eu vou falar muito da realidade dos espaços onde eu estou, são poucos os municípios hoje que prezam pela questão de manter a agricultura familiar no processo da alimentação escolar, né, de manter esses produtos que vêm ainda dessa inclusão produtiva, valorizando principalmente a questão dos agricultores. Mas a gente percebe que não dá, que não é o suficiente, porque os municípios eles são muito pequenos, né, quando eles não têm esse suporte do governo federal. Então, a gente observa esse desmonte dessas políticas que davam acesso à alimentação, né? Um direito tão básico das pessoas. Ontem eu falava isso no meu dia a dia de realidade de secretaria, conversando com algumas pessoas, e eu comentava com o secretário, eu disse, meu Deus, algo que é tão básico das pessoas, que é um direito, né, que é a alimentação. A gente vê hoje as pessoas, aumentou o número de pedintes, quem vive numa região pequena, como eu vivo aqui, que é o território do Cinzal, aqui na Bahia. Então, você vê aumentar o número de pedintes, você vê aumentar o número de mendigos na rua, você vê aumentar o número de pessoas que adentram os espaços para voltar a pedir algo que há tempos a gente não via mais, né? O mínimo para o ser humano, que é a questão da alimentação, né? Uma cesta básica, algum subsídio, porque está faltando, porque não tem, porque a renda não dá, porque há cortes, né? Então, eu vejo todo esse processo como um processo mesmo de retrocesso, né, mas um processo também de desmonte, né, desmonte de políticas públicas que antes viabilizavam isso, né, através dos programas sociais para as famílias mais necessitadas.
Aldenora, o que você nos diz sobre essas duas questões articuladas, não é? Esse circuito de políticas desenvolvidas no âmbito e sustentando o Bolsa Família e essa circunstância de aumento da fome, não como um resultado da pandemia, mas como disse a nossa professora Tereza, como resultado de uma política que nasce com o golpe de 2016, desculpe. Primeiro, muito obrigada, né, por essa oportunidade. Eu tenho participado de muitos eventos aí por diversos estados, né, nesse ano, principalmente ano de conferência, e eu venho insistindo em reafirmar e afirmar de que essa fala que vem sendo trazida aí para as pessoas, de que a pandemia, a fome chegou com a pandemia, a gente precisa desmistificar isso. Na verdade, precisa desmentir, porque isso não é verdadeiro. Primeiro, que a fome, ela já vem pelo que eu venho acompanhando, desde 2017. A gente sabe que o golpe de 2016, ele desencadeou um monte de retirada de direitos, mas foi a partir de 2017, sob o meu olhar, né, do que eu percebo, que a gente foi começar a perceber o retorno da fome. Eu lembro que em 2017 eu participei do encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar, onde já se alertava para isso. Já havia esse alerta, né, lá em 2017, de que a fome estava retornando com muita força. A gente sabe, obviamente, que a pandemia, ela revelou muito mais, né? Ela escancarou, na verdade. Para além desse escancaramento, aí a gente percebe também o quanto estava frágil o nosso sistema de garantia de direitos. Essa é uma grande realidade que a gente precisa observar, porque muita gente não conhecia o CRAS, muita gente não conhecia os equipamentos da assistência, foram buscar esses equipamentos, encontraram esses equipamentos foram sucateados agora. Eles já vinham sendo sucateados. Essa é a grande realidade. Não foram sucateados no período da pandemia. Eles foram sucateados, isso já vem acontecendo. Há um desmonte em todo o sistema da Seguridade Social. Não é só do Sistema Único de Assistência Social. Então, a gente percebe que a pandemia, ela revelou muita fragilidade contra o sucateamento, a ausência de recurso, o desfinanciamento de uma política que realmente é essencial para o povo brasileiro. Então, a gente percebe isso, então, essa desvalorização dos programas sociais. Há uma desvalorização, desacreditar, fazer com que as pessoas desacreditem que os programas sociais são importantes, fazer com que as pessoas enxerguem o nosso querido programa Bolsa Família como um programa apenas de transferência de renda. Na verdade, com a realidade, a gente sabe que ele é muito, mas nossa, ele é gigante, ele é muito mais do que isso, né? Principalmente não é só a transferência da renda para garantir o prato, a comida no prato, sabe, o alimento na mesa, mas tem a vacina das crianças, tem as crianças frequentando a escola, tem um mercadinho que melhora, sabe? E quando o mercadinho melhora, quando o dinheiro circula dentro do bairro, o bairro também melhora, porque as pessoas se vestem melhor, calçam melhor, exige que o saneamento chegue, as casas melhoram, a fisionomia das pessoas fica melhor, a alegria fica melhor. Mas acho que o principal mesmo, é que as mulheres, nós mulheres, cidadãs, sabe? Há um grande empoderamento das mulheres porque se sente, tem a sua autonomia fortalecida, porque gera outras oportunidades, inclusive para procurar emprego, porque agora não precisa mais se preocupar em deixar
os filhos em casa com fome, pode deixar os filhos alimentados e sair em busca de uma oportunidade melhor, pode pensar em voltar a estudar. Então, é o retorno da dignidade. Penso que são políticas que estão sendo fragilizadas justamente por quê? Porque é muito cômodo. É muito cômodo para políticos, principalmente como o atual presidente do Brasil. Eu não chamo nosso não, porque ele não é meu, né? Então, para um político que está assumindo a presidência do Brasil, é muito cômodo, é extremamente cômodo permitir que as pessoas voltem para o ostracismo, que as pessoas percam a sua dignidade, principalmente quando se avizinha uma eleição tão importante como é de 2022. Então é cômodo para ele que as pessoas permaneçam pobres, sabe? Que as pessoas fiquem vulneráveis, que as pessoas precisem da política, que a política não possa oferecer, não possa dar esse retorno, que é justamente para que haja a compra do voto, como eles estão acostumados, comprando voto, comprando a dignidade, sabe? Fazendo com que as pessoas fiquem cada dia mais vulneráveis, mais empobrecidas, mais esfomeadas, que é isso que a gente está percebendo pelo Brasil. Há um grande descompasso do que a gente conhecia para o que está sendo feito agora, né? As pessoas estão simplesmente à mercê. Se não fosse de verdade o grande poder da solidariedade do povo brasileiro, nós teríamos centenas de pessoas, muito mais pessoas, para fome, catando osso, catando lixo, sabe? Porque até no lixão há o número de pessoas em acolá. Lamentável, isso é lamentável demais para o nosso país, né? O tamanho da riqueza que existe no país. Olá a todas, todos, todes que nos assistem aqui no TV Elas por Elas, Formação. Nós estamos começando mais uma aula para falar sobre pobreza, fome, combate à pobreza, políticas de combate à pobreza e combate à fome. Algumas das políticas em especial, como é o caso do Bolsa Família, né, que é o objetivo da nossa aula de hoje, é explicar o Bolsa Família como uma das principais políticas que é responsável por nos ajudar a sair do mapa da fome. E na próxima aula vamos falar sobre o Auxílio Brasil e falar um pouquinho sobre o futuro, né? Então, só lembrando, né, na aula passada nós falamos bastante sobre a fome, explicando por que o Brasil saiu do mapa da fome, né, a fome que sempre marcou a vida do brasileiro e a história do Brasil, e que todo mundo dizia que era natural, sempre foi assim, e os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma mostraram que não, que a fome não é natural, que a fome existia no Brasil e existe por conta de um modelo de desenvolvimento econômico que é excludente e por falta de políticas sociais que garantam a inclusão desta população empobrecida, né, garantindo que eles não só melhorem de vida, como recebam, né, tenham acesso a alimentos e tenham uma renda digna para garantir a si, sua família, as crianças e assim por diante. Então, no programa passado nós vimos isso, e hoje nós vamos falar sobre uma dessas políticas, que é uma política super importante, que é o programa Bolsa Família, e que está sob ameaça, né? Então, nós estamos fazendo esse programa hoje sem saber se o Bolsa Família vai continuar existindo no próximo período ou não. Então, é super importante a gente poder passar a entender o que é o Bolsa Família, porque ele é muito mais do que um programa de transferência de renda. Quando a gente fala Bolsa Família, as pessoas pensam já naquele cartãozinho amarelo transferindo dinheiro para a conta bancária, né? Mas ele, na verdade, é muito mais que isso. O Bolsa Família, ele foi criado em 2003 pelo presidente Lula. Tem gente que fala assim, ele é eleitoreiro. Mas vejam bem, né?
O Bolsonaro está criando um novo programa dele para acabar com, destruir o Bolsa Família e colocar isso no lugar que nós vamos ver na próxima aula, que é péssimo, às vésperas do ano eleitoral. O presidente Lula criou o Bolsa Família em 2003, no ano que ele assumiu, né? Então as pessoas falam que é eleitoreiro, só que ele criou, né, 4 anos antes das eleições, né? Então, em outubro de 2003, nascia o Bolsa Família, né, que tinha como objetivo não só garantir que a gente aliviasse a pobreza e a fome, incluísse as crianças na educação e reduzisse o abandono escolar, porque naquele período a gente tinha um diagnóstico mostrando que a situação de abandono das crianças em situação de pobreza, de abandono da escola, era muito grande, né? Então, muitas das crianças abandonavam a escola, não conseguiam continuar estudando por conta de um conjunto de problemas, né? Muitas delas, inclusive, porque precisavam trabalhar para ajudar a sua família, para ajudar a sustentar a família e levar comida para dentro de casa. Então, a gente queria aliviar a pobreza e a fome, incluir as crianças na educação e reduzir, né, o abandono escolar, e nós queríamos também ampliar o acesso dos beneficiários dessas famílias empobrecidas à rede de saúde, né, principalmente as crianças e as gestantes. Então, quando a gente desenhou o Bolsa Família tinha esses 3 objetivos. Então, não era só transferir um dinheiro, né? E, ao transferir esse dinheiro, quem recebia o dinheiro? As mulheres, né? Então, prioritariamente as mulheres. 93%, né, dos cartões do Bolsa Família tem as mulheres como titular. Por quê? Na nossa avaliação, na ocasião, né, e isso se mostrou verdadeiro ao longo desses 18 anos, isso seria importante como um elemento de construção de uma trajetória também de empoderamento das mulheres, à medida que elas passavam a ter uma renda certa no mês, mesmo que fosse uma renda complementar, esse dinheiro ia para ela, né? Então isso lhe dava um conjunto de autonomias, né? Inclusive no processo de decisão, né, da vida familiar, empoderava essas mulheres e também garantia, né, que ela tomasse as decisões, na nossa avaliação, as decisões mais corretas, né, de garantir alimento dentro de casa, de proteger a sua família. Então, por um conjunto de motivos, na ocasião, a gente defendeu que o Bolsa Família prioritariamente fosse para as mulheres, sendo chefes de família ou não, só é o homem que recebe quando ele é que tem a guarda das crianças, ou no caso dos viúvos. Meu nome é Ruth Lane Ribeiro Santos, tenho 37 anos, 2 filhos. Eu comecei a receber o Bolsa Família, eu estava grávida. Fui no CAIS e quando cheguei lá, estava lá, já estava contemplada. Me ajudou muito, estava desempregada, mãe solteira. E aí foi a única renda que eu tinha para me ajudar. Eu tinha que fazer preventivo, que está com a carteira de vacina atualizada até hoje, é atualizada. Eles tomam as vacinas tudo em dia, nunca atrasou por causa do Bolsa Família, que eles chamavam, também tinha que levar a declaração escolar, tinha que estar em dia as notas deles, a presença na escola, tudo isso ajuda. 18 anos depois, o Bolsa Família está completando 18 anos, né? Nesse mês de outubro e novembro, quando a gente está organizando essa aula, 18 anos depois, não só todos esses objetivos foram atingidos, como muitos outros. Então, antes de falar um pouco, né, por que o Bolsa Família foi tão bem sucedido, eu queria já mostrar esses resultados. Um levantamento que nós fizemos agora no mês de outubro, na plataforma Lattes, que é uma plataforma de pesquisadores científica, né, não só de estudo de jornal, de estudos científicos, mostra que ao longo desses 18 anos foram feitos 19.600 estudos sobre o Bolsa Família. Não só provando que aquele preconceito que existia
com relação ao Bolsa Família não era verdadeiro, era preconceito mesmo. Então, o que as pessoas diziam? Vai dar dinheiro do Bolsa Família, dinheiro público para esse povo, e esse povo é preguiçoso. Sabe o que os estudos mostraram? Que não existe diferença entre quem é do Bolsa Família e quem não é do Bolsa Família no que diz respeito à busca ao trabalho. Então, ou esses adultos trabalham, ou esses adultos estão buscando trabalho, assim como os que não são do Bolsa Família. Então, os dois públicos não têm diferença, o que prova que não é verdade. Por que as pessoas achavam que quem é pobre ia receber o Bolsa Família e ia desistir de trabalhar? Tem algum fundamento científico? Não, é só preconceito. Acha que o pobre é preguiçoso, né? E isso depois, quando a gente for discutir o programa do Bolsonaro, a gente vai ver que isso está na essência do Auxílio Brasil, mas nunca esteve nas bases do Bolsa Família, que sempre apostou que essa família não só trabalhava, né, trabalha muito, como quer melhorar de vida, quer que os filhos estudem, né? Então, o conjunto desses estudos trouxe essas revelações para a gente. Mostrou ainda, né, que também era mentira, que o pobre, a pobre, pior ainda, né, que é um preconceito contra a mulher empobrecida, para receber o Bolsa Família, ia querer ter mais filho, como se a natureza da maternidade fosse uma natureza oportunista. A pessoa é pobre, aí eu vou ter mais um filho para ganhar um Bolsa Família. Quem acha isso não só é preconceituoso, não só tem ódio da população pobre, em especial das mulheres, isso é misoginia, né? Como é ignorante, né? Porque se a gente olha os dados no Brasil, o número de filhos por mulher diminuiu muito, justamente no período em que o Bolsa Família passou a funcionar no Brasil. Então, isso aí é puro ódio e puro preconceito contra a população pobre, principalmente contra as mulheres. Em 2009, que eu fui começar a trabalhar de carteira assinada. No entanto, era só o Bolsa Família, que nesse tempo o dinheiro dava de comprar algumas coisinhas e era no valor de R$210, mas assim, dava de comprar as coisas, não estava essa carestia que hoje está. Me ajudou muito, tanto o Bolsa Família como um projeto que eu falei do Pronatec. Fazia o curso e ganhava o dinheiro do Pronatec e com a ajuda do Bolsa, suplementava e não deixava faltar fralda, leite para o menino em casa. Tudo, a diferença de 2 anos um para o outro foi ralado, mas foi uma ajuda grande, foi o Bolsa Família. Fiz design gráfico e fiz cuidador infantil, que é onde eu trabalho na área para cuidar de criança especial. Já está com 9 anos que eu trabalho na área de cuidador. Então, vamos pegar aqui alguns dados muito rapidamente para ver por que o Bolsa Família é considerado o maior, o melhor e o mais eficiente programa de transferência de renda do mundo. Não é porque tem um cartão bancário, porque isso muitos países têm, mas porque ele conseguiu construir toda uma base de proteção social que garantiu que, através do Bolsa Família, essa família passasse a ser incluída na rede de proteção social e, com isso, melhorasse o conjunto dos seus indicadores. Então, vamos passar muito rapidamente alguns. Vocês sabem que quando a gente compara uma mulher pobre que está no Bolsa Família de uma mulher empobrecida que não está no Bolsa Família, a do Bolsa Família fez 50% mais consultas pré-natal, teve mais acesso à rede pré-natal. Nós conseguimos comprovar também uma redução de 14% do índice de crianças que nascem prematuras. Também menor prevalência de peso ao nascer. A criança já nascia, porque a família não tinha alimento suficiente, a criança nascia com baixo peso, né? E com isso já tinha todo o início da sua vida impactado, né? Então, as crianças melhoraram, começaram a nascer com um peso mais adequado. E 99,5% das crianças do Bolsa Família são vacinadas e têm acompanhamento na rede de saúde, porque tem muita gente que fala assim, o Bolsa Família exige vacinação, mas não é só vacinação, as crianças têm que ir no médico a cada 6 meses,
quando ela tem de 0 a 6 anos. Então, ela tem que ir no médico a cada 6 meses, e com isso, ela passa a ser observada por esses médicos, né? Essa criança está com baixo peso, né? Pai, mãe, essa criança está com baixo peso. Olha, essa criança está gordinha, né? Ela está comendo direito, né? Será que ela não está com excesso de peso porque ela não está comendo uma alimentação adequada, né? Olha, essa criança está tossindo. Então, um conjunto de questões passam a ser acompanhadas, assim como na gestante. Só que quando essa criança vai no médico, a família está indo, de certa forma, no médico também. A gente vai ver que os resultados acabaram impactando nisso também. Agora, vou mostrar o resultado que eu acho que é o mais importante de todos, né? Graças ao Bolsa Família, reduziu em 46% a mortalidade de crianças que morriam por diarreia. Diarreia é uma doença ligada à alimentação, porque come uma alimento, ou porque bebe uma água que não está adequada, ou porque come uma comida que está estragada. Isso que causava diarreia, né? Reduziu em quase 50% as crianças que morriam por diarreia, e reduziu em quase 60% as crianças que morriam, né, com menos de 5 anos de idade, por um motivo evitável, que era por não comer, que é a desnutrição aguda. As crianças no Brasil, tinha criança no Brasil na década de 90, ou seja, há poucos anos atrás, que morriam por desnutrição, por não comer direito. Passavam tanto tempo desnutridas que acabavam ou morrendo de fome mesmo, ou morrendo porque ficavam sem nenhuma proteção no seu organismo, né, sujeitas aí a pegar uma doença, que podia ser uma doença que, se ela não tivesse desnutrida, ela curava rapidamente, mas como ela estava muito debilitada, ela acabava morrendo, né? Um outro dado que é super importante, porque tinha uma parte das crianças que morria e deixou de morrer, mas também tinha parte das crianças que não morria, mas estava desnutrida, e com isso ela crescia menos, que a gente tinha o déficit de estatura, que é um nome, né, feio, né, para falar da desnutrição crônica. Quando uma criança não come direito, e não come direito por um período prolongado, ela não cresce o suficiente. E a estatura é só um jeito de medir isso, porque, na verdade, o pulmãozinho dela não cresceu direito, os ossinhos, e ela também não se desenvolveu do ponto de vista cognitivo, né, conjunto das suas habilidades. Então, essa criança nunca vai ter o potencial que ela teria se ela tivesse comido direito. Graças ao Bolsa Família, as crianças em situação de pobreza, a gente conseguiu reduzir o déficit de estatura dessas crianças em 50%, né? Isso é um feito, é comemorado no mundo todo. Fala, gente, como esse programa conseguiu fazer isso? E o Brasil está jogando isso na lata do lixo com o governo Temer e com o governo Bolsonaro. Um outro dado super interessante, que a gente conseguiu identificar precocemente as gestações, né, com as mães indo ao médico, né? Então, se criou todo um mecanismo que evita, inclusive, a mortalidade materna, que é um problema sério no Brasil, e como a gente está antecipando, né, essa ida ao médico, né, e o acompanhamento pré-natal, né, isso tem reduzido muito a situação de mortalidade materna. Está para sair um estudo, ainda não foi publicado, mas está para sair um estudo nos próximos meses mostrando isso. Um outro dado muito interessante é que mostra que, como essa mãe é acompanhada, como os irmãozinhos estão indo no médico, também essa família, essas crianças recebem o aleitamento materno exclusivo, né, ou seja, recebe o leite do peito, né, muito mais do que as crianças que não tiveram esse acompanhamento. Então, tudo isso tem impactado muito a vida dessas crianças e a vida dessas famílias. Bem, eu agora queria levantar uma segunda questão, que tem a ver com a segunda aula da professora Tereza. Então, é professora, ex-ministra e companheira, Tereza Campelo. Na segunda aula, a Tereza toca num ponto que é chave na história do Bolsa Família no Brasil, que diz respeito à maneira como se desenvolveu naquele momento e como ainda se desenvolve hoje. A Tereza fala disso em diferentes momentos, o preconceito contra a política do Bolsa Família, reduzida na fala
de determinados políticos liberais reduzida a um programa, como ela apontou, e mostra como o preconceito contra as mulheres empobrecidas, especialmente contra as mulheres negras, se estabeleceu. No diálogo social e hoje, sobretudo, na maneira como o Bolsa Família é tratado. Ao mesmo tempo, a gente pôde perceber, pela fala da Tereza, que esse conjunto de políticas integradas, articuladas, que sustentaram o Bolsa Família, eles significaram, ao mesmo tempo, a autonomia das mulheres, a proteção e a valorização da vida delas e dos seus filhos. E, ao mesmo tempo, significou esse desenvolvimento das economias locais, né, como foi apontado aqui, tanto pela Débora quanto pela Aldenora. Bom, essa política universal, como a Tereza falou, ela se constituiu em parceria com os municípios, a partir do valor variável dos benefícios para as famílias. Foi estruturado com base em condicionalidades asseguradas por uma rede de proteção social, e não só, portanto, por essa política específica, como vocês apontaram, e com base tanto na busca ativa como no cadastro único. Então, o que eu queria que vocês comentassem é, de um lado, essa circunstância do preconceito e daquilo que a Tereza, acertadamente, a meu juízo, chama de ignorância sobre os processos sociais. E uma outra coisa é como essa busca, a estruturação do cadastro único e esse conjunto de políticas fez com que as pessoas deixassem de ser invisíveis e que pudesse se relacionar, especialmente as mulheres, diretamente com o Estado, trazendo a sua realidade, sendo ouvidas e percebendo uma política voltada para atender essas necessidades. Eu gostaria que vocês comentassem essas duas questões. Reforçando que essas duas aulas são muito importantes. Então, já aproveito aqui para fazer o convite para que todas assistam o conjunto das aulas, mas eu chamo a atenção para essas duas primeiras aulas, porque tem a ver aqui com a conversa que nós estamos tendo nesse momento. Vamos lá, o Denora depois da Débora. Isso é um presente que você está trazendo aqui, né? Trazer essa interrogação, né? Essa instigação aqui. Veio na memória de forma muito forte, lembrando que em 2016, antes do golpe, o Fórum Nacional de Usuários, ele nasceu em 2014, em novembro de 2014. E aí, em 2016, a gente reuniu todos os coordenadores do Fórum Nacional lá em Brasília, acho que no mês de abril, se não me falha a memória, bem no início, e aí, para fazer justamente essa conversa sobre o preconceito contra o usuário da assistência, do Sistema Único de Assistência Social. A gente fez uma parceria com o Conselho Federal de Psicologia, né, onde a gente lançou uma campanha. Foi lançada, inclusive, na conferência de 2017, na Conferência Nacional, nós fizemos o lançamento dessa campanha contra o preconceito contra o usuário do SUAS. Porque o usuário do SUAS, ele é diverso, né? Ele é diverso. Eu sou marajoara, sou mulher marajoara, eu sou usuária do SUAS. Nós temos centenas de indígenas, de quilombolas, de ribeirinhos, né? De trans e de de ciganos, de deficientes, é uma diversidade de público, mas a gente sabe que o maior número são mulheres e mulheres negras. E onde estão essas mulheres negras? Nos lugares mais empobrecidos. Nos lugares mais empobrecidos. É de lá que estão essas mulheres. E aí começa a trazer
gerar esse grande... Há um preconceito. A gente começou batendo na tecla de que existia um preconceito contra o usuário da política de assistência social. Depois a gente foi afinando até a gente conseguir entender. Eu lembro que foi num evento lá em Salvador, né? Eu estive no evento em Salvador para fazer o lançamento da campanha, onde eu consegui perceber, por todas as falas que me antecederam, de que o maior preconceito não era contra o usuário da política, era contra as mulheres, mas não sei, contra as mulheres negras, né? E principalmente contra a pessoa pobre. Essa é a grande realidade. Há um preconceito contra a pobreza. Até os pobres hoje, nesse período de fake news, acabaram comprando de que ele não quer pobre, porque ser pobre é muito feio, sabe? E eu sempre reforço para as pessoas que não é isso. Não é feia. Feia é quem gera pobreza. Quem gera pobreza é que é feio. Quem se não se compromete com as pessoas é que realmente é feio, né? Eu sempre digo, você não é vulnerável. Você foi vulnerabilizado. Você está vulnerável porque o governo brasileiro não assumiu o compromisso de gerar políticas públicas que garantam dignidade, que garantam a sua segurança de renda, sua segurança de acolhida, sua segurança de alimentação, sua segurança de sobrevivência. É isso que eu falo para as pessoas. Então, há um preconceito muito grande. Ninguém mais quer ser pobre nesse país, como se ser pobre fosse algo muito feio. E eu repito, não é feio ser pobre. Eu sou uma pessoa pobre. Eu digo pobre financeiramente, porque tem vários tipos de pobreza. Tem gente que tem milhões de dinheiro na conta, mas é uma pessoa extremamente pobre. Pobre de espírito, pobre de dignidade, pobre de ideia, pobre de preconceito. Eu acho que é disso que a gente tem que começar a falar, sabe? As pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, elas precisam acordar e compreender que estar pobre não depende só do lugar, depende do que a pessoa pensa, sabe? Do que ela compreende como pobreza. É preciso desmistificar isso, mas principalmente alcançar as pessoas que estão mais vulnerabilizadas, que são justamente as mulheres negras, as mulheres que estão nas favelas, as mulheres que estão nas áreas de baixada, nas áreas de periferia, né? Nós temos muitas mulheres aí sofrendo por inúmeros preconceitos, que fere a alma, que gera dor, né? E que amolece para qualquer outro tipo de coisa. Porque tem muita gente, Tereza, tem muita gente se matando. Tem gente morrendo. Não é só de fome, não. O preconceito, ele mata porque a pessoa se tranca, né? Ela não quer sentir isso na pele. É quando ela sente, ela acaba cometendo suicídio. Tem muita mulher se suicidando. Bom, precisa fazer um levantamento sobre isso. Isso é muito sério. Não é só a juventude que está morrendo, são as mulheres negras que estão morrendo também por conta desse grande preconceito. Bom, Débora, como você vê essa questão? Você, como jovem gestora, uma pessoa que tem experiência também com várias regiões nos territórios, como é que você vê essas questões postas pela Aldenor e como você vê esse problema, na verdade, essa questão? Quando a Aldenora falava, eu me remetia muito a essa pobreza intelectual, né, que às vezes incomoda tanto essa frente neoliberal que nós temos hoje aí à frente desse país. Porque o que é que o cadastro único faz, né? E aí reside o preconceito contra o Bolsa Família. Eu me recordo de uma entrevista que a professora Tereza Campelo fez, se eu não me engano, em 2012, onde eu atuava mais ou menos em 4 municípios aqui da minha região, que ela falava justamente sobre essa questão do preconceito. Teve uma fala dela que me marcou muito, quando ela disse assim, que o que preocupava a todos nós, né, que vimos o que o Bolsa Família fez pelo país, é que tem muita gente que continua atacando o programa e a população pobre, achando que a pessoa pobre ela é vagabunda,
né? Então ela recebe ali o Bolsa Família e ela é vagabunda, ela não faz mais nada da vida, aquele benefício ali é para isso. E as pessoas, muitas vezes, as pessoas pobres, né? Muitas vezes trabalham pobres do que muitos de nós, né? Porque é uma pobreza escancarada que vai além de tudo isso que se vive. E aí vem a política do Bolsa Família, o cadastro único especificamente, com um conjunto de serviços, né, que viabilizava aí as condicionalidades de educação, saúde, né, assistência social, coloca as mulheres em um outro patamar, nesse sentido, porque ele cria autonomia nas mulheres, e a administração, a gestão dos municípios conta muito nesse momento, porque você insere essas mulheres, esses beneficiários desse programa em outras políticas municipais, e você vai trazendo empoderamento, né? Então, eu acho que talvez o maior preconceito que o programa Bolsa Família ele gerou, né, na cabeça de muitas pessoas, é porque ele começou a minimizar essa pobreza intelectual. Então, a gente começa a perceber as pessoas ascendendo, né? Eu sou fruto, por exemplo, de políticas públicas de educação, né? Eu falo, hoje eu sou professora substituta também numa Universidade Federal, eu sou professora substituta na UFRB, e eu falo sempre aos meus alunos, eu sou defensora da universidade pública, laica e gratuita, porque é um espaço que foi feito para a gente, nós precisamos ocupar esse espaço. E aí o Cade Único, ele vem para colocar as pessoas, e principalmente as mulheres, nesse processo. Você dá autonomia a mulheres que não tinham nada para ter uma seguridade de recomeçar, e muitas vezes até de começar, né? Eu conheço várias histórias, se a gente fosse falar aqui, eu ia passar a tarde inteira, de mulheres que, através do Bolsa Família, se inseriram num curso no CRAS, e aí, com o benefício, comprou uma tinta aqui, comprou um pano ali, de repente estava fazendo uma pintura, né? Eu conheço a história de uma família riquíssima, onde a mãe, através do Bolsa Família, ela começou a vender coisas na rua, alimentos na rua, para poder ajudar a filha dela também negra, inserida nas políticas, né, de cotas, também criadas no nosso governo, no governo do PT, consegue entrar na universidade. Hoje ela tem uma filha nutricionista, formada por uma universidade pública. Então, eu acho que talvez o maior incômodo que gera hoje todo esse preconceito em torno do Bolsa Família seria mais a palavra mesmo do autoconhecimento. Olha o que é que o Bolsa Família conseguiu fazer na vida das pessoas. Eu levo para as pessoas a dignidade, né, que não é só ter o prato de comida na mesa, mas é você ter ali um número social que te insere para fazer uma prova de vestibular gratuita, que consegue te ajudar na tarifa social da tua energia, que consegue te dar a dignidade de ter uma moradia, né, através do cadastro único. Muitas famílias passaram a ter moradia. Há quantos anos nós estamos sem programas habitacionais no Brasil, desde o golpe, né, 2016, os desmontes aí dos programas habitacionais? Então, quando a gente fala dessa questão do cadastro único, a gente não está falando somente, como a professora Tereza falou, de um programa que transfere renda. A gente está falando de vidas, né? De vidas que foram mudadas, de vidas que foram tocadas, né? De todo esse processo. A minha mãe, ela é negra. Eu sofri preconceito por ter uma mãe negra, porque a minha mãe conseguiu, com esforço, né, me dar a condição de educação. E muitas pessoas, às vezes, diziam, quando a minha mãe chegava nos espaços, é a sua babá. Não, é a minha mãe, né? E mãe solteira, né? E hoje eu posso dizer que foram através dessas políticas públicas também do Cade Único, pelas quais eu luto hoje, né? Que são a minha bandeira de luta, essas políticas e principalmente a educação, que me libertaram e que libertaram muitas outras mulheres, né? Hoje eu falava sobre isso em uma aula mais cedo com um aluno, ele disse, porque a senhora sempre, quando vai se apresentar, a senhora faz questão de dizer que a senhora é mulher, que a senhora é mãe, que a senhora é feminista, que a senhora é de esquerda. Eu disse, porque eu preciso marcar o meu lugar de fala. No momento onde nós estamos vivendo um desmonte tão grande nesse país, eu preciso marcar de que lado eu estou na história. Eu preciso que vocês lembrem um dia de que lado eu estive da história. E eu estou do lado dessas políticas, que mudaram a minha vida e que pode mudar a vida de muitas outras mulheres. Eu sou atriz e faço política desde a adolescência, quando era estudante.
Acho muitíssimo importante a participação de mulheres e, graças a Deus, ela tem crescido muito em nosso país, tanto nos movimentos sociais quanto no parlamento. Tivemos uma presidenta legitimamente eleita e golpeada por aqueles que não querem a nossa participação e a dos homens progressistas. Juntos, nós, mulheres e homens progressistas, devemos mudar essa política. Vamos à luta, companheiras. O TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui. E o tema da próxima semana será Direitos Raciais e de Gênero, luta contínua na sociedade. E quem preparou as aulas pra gente foi a professora e ex-ministra de Igualdade Racial, Matilde Ribeiro. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TVPT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.